Como vocês preferem que eu fale? Graça e paz. Ou fala, galera! Vamos lá, gente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio. Eu faço parte da família Dizascope, lá de Bragança Paulista. Nós temos uma mensagem a respeito desse tema. Tanto que a conferência é baseada no livro. No livro do nosso pastor, Douglas Gonçalves. Então, hoje eu não vou pregar, eu vou testemunhar, porque isso é um testemunho da nossa comunidade. Isso é um testemunho daquilo que nós vivemos constantemente. Por mais que eu esteja com a Bíblia aberta, por mais que eu esteja com o esboço preparado, mas é um testemunho daquilo que nós vivemos. E a família Dizascope, baseado no movimento Dizascope, nós temos alguma relevância na internet. Então, provavelmente em algum momento você já ouviu algum vídeo, viu algum vídeo do Dizascope. Então, eu não posso falar só para vocês que estão aqui. Eu queria, primeiro de tudo, falar para você daí da transmissão. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Fique à vontade de comentar no chat o que você quiser, ok? Se isso estiver fazendo sentido do que eu estou falando, foguinho, cheio, o que você quiser fazer, mas eu sinto necessidade de compartilhar e estar com vocês. Mês de outubro, para aqueles que gostam e têm a Bíblia como palavra de Deus, e tem a Bíblia como o seu fundamento de vida, como a verdade, nós estamos no mês da reforma. Então eu queria começar a falar a respeito de Calvino, um dos reformadores. Calvino disse assim: estando os membros da igreja divididos, o corpo sangra. Isso me preocupa tanto que, se pudesse fazer algo, eu não me recusaria a cruzar até 10 mares, se necessário fosse, por essa causa. Unidade. Unidade é algo que queima no coração de Deus. Porque quando nós olhamos no começo das Escrituras, Gênesis capítulo 1, verso 26, texto ao qual já foi falado aqui hoje, fala a respeito de Deus dizendo façamos, mas esse façamos está num tempo diferente daquilo da unidade, ou seja, quando nós olhamos para Deus como uma única pessoa. Nós sabemos que nós cremos num Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como pode um Deus trino, Deus assim, criar alguma coisa assim? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, o façamos. Faz sentido? Ou seja, nós temos que entender que quando Deus cria a sua palavra, a autoridade criacional, ele cria algo que é semelhante à imagem de quem ele é. Ou seja, ele cria como nós brincamos lá em Bragança, e aqueles que já tiveram oportunidade, porque isso é um jargão que rola nos nossos corredores, que é o é nós. O Sou Nós foi um título para ficar bonito no título do livro. Mas para nós falamos é nós. Porque nós vivemos esse poder da unidade do corpo de Cristo, principalmente entre nós, como família Dizascope. E graças ao bom Deus, nós estamos avançando na comunhão, na unidade e no partilhar com outras famílias. Então hoje eu não sou família Dizascope aqui. Hoje eu sou família Boas Novas. Amém? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2. Atos 2 fala a respeito de quando o Senhor
desce com seu espírito, batizando os 120 discípulos que permaneceram após a ascensão do Senhor, porque quando o Senhor ele sobe, ele faz a sua ascensão, ele teria mais ou menos em torno de 500 discípulos, mas nesse exato momento só são 120. A minha pergunta é, onde estão os outros 380? Aonde eles foram parar que eles não estavam juntos? Nós começamos a entender que a unidade, ela batiza o corpo de Cristo com poder. Mas o poder do corpo de Cristo só desce quando nós estamos juntos, no mesmo lugar. Havia uma ordem: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês seriam revestidos do quê? De poder. Para quê? Para eu ser poderoso? Não. Para cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus 28, 18, tema da conferência do ano passado. E Jesus, aproximando-se, disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, ensinado. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Há uma promessa para aqueles que permanecem unidos, inseridos no corpo de Cristo. A companhia de Cristo até o fim dos tempos. Enquanto nós estivermos unidos, o Senhor está conosco. Ele caminha conosco. Ele é o rei da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 1, diz que João ouve uma voz e ele olha e ele vê algo semelhante ao Filho do Homem que caminha no meio dos candelabros. A própria Bíblia explica a Bíblia dizendo que esses candelabros é a igreja, ou seja, a igreja, não uma denominação, mas a igreja como corpo de Cristo. O Senhor caminha no meio dela. Se nós somos igreja, o Senhor está caminhando aqui hoje. Mas Atos 2, a partir do verso 42, é um fundamento da igreja, do corpo de Cristo. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor, repita comigo, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O ponto 1 que eu posso colocar, se você quiser anotar, e se anotar faz bem, eu vou dividir em 5 pontos para que fique bem claro. O ponto 1 é o compromisso com o ensino dos apóstolos. A perseverança da igreja é estar diante da sã doutrina. A perseverança da igreja é estar diante da sã doutrina. Caio, o que é sã doutrina? Aquilo que os apóstolos ensinavam desde o princípio, baseado naquilo que Jesus os ensinou, quando ele disse em Mateus 28, 18, estipulando a grande comissão.
Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, é uma continuidade daquilo que Jesus, por 3 anos e meio, mais aproximadamente, ensinou para os seus discípulos. Então, o principal ponto da unidade é discipulado. E não é o discípulo do Caio, não é o discípulo da pastora, não é o discípulo do Wellington, é formar discípulos de Jesus. As ovelhas são de Cristo, a igreja é de Cristo, nós só somos amigos, servos e discípulos do Senhor Jesus. Eu não tenho autoridade sobre a igreja não é minha, eu não posso fazer nada de novo a não ser aquilo que as Escrituras, a sã doutrina já ensinou. Nós vemos muitas pessoas feridas com a igreja, mas a igreja não fere ninguém. Existe uma ministração de um amigo nosso que chama Leandro Vieira, ele é pastor, ele é presbítero da Família dos que Creem de Curitiba, e ele tem uma ministração que chama A Igreja Não. A igreja não tem poder de ferir vocês. A igreja não tem poder de machucar ninguém, porque a igreja ela é santa, ela é imaculada, ela é a noiva de Cristo. Nessa estação ao qual nós vivemos, imatura, sim. Alguém já viu Jesus voltar aí? Sabe por que ele não voltou ainda? Porque a igreja é imatura. E o Senhor, quando voltar, ele vai buscar uma noiva madura, uma mulher. Ele não vai casar com uma menina, porque o meu Senhor não é pedófilo. Amém? Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quero destacar, a sã doutrina, as escrituras, ela é apta para todas as coisas. Falando novamente de Calvino, ele desenvolve a primeira escola pública do mundo, na Suíça. E ele ensinava a Bíblia como fundamento para que as crianças aprendessem a ler. Papais e mamães, uma pergunta. Você ensina a Bíblia para os seus filhos? Você investe tempo na leitura diária com seus filhos? O meu sonho como pai é que um dia meus filhos, ou a minha filha mais precisamente, que ela tem 4 anos, o meu outro filho tem 17. Então ele está mais para fora da escola do que para dentro. Que existam escolas confessionais, onde usam como primeiro material as Sagradas Escrituras. Onde as historinhas não são contadas, historinhas da carochinha, mas a história do povo de Deus ao longo da sua jornada, desde no princípio até o Amém de Apocalipse 22. Mas existe um outro ponto que nós lemos em Atos 2, a partir do verso 42, que diz assim, que é a comunhão e a partilha, que está exatamente na parte B do verso 42, que é no partir do pão e nas orações. Eu quero que vocês abram esse texto, 1 João capítulo 17. Não, 1 João capítulo 1, verso 7, perdão. 1 João 1, verso 7. A Bíblia diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos
comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão tem o poder de perdoar pecados. Quem tem pecados aqui, levanta a mão. Você só pode ser perdoado dos seus pecados e curado na comunhão, na unidade. Andar sozinho significa que o pecado já tomou conta de quem você é. Tem um texto clássico que diz que o diabo é como um leão que ruge ao derredor, buscando quem ele possa tragar. Está no livro de Tiago isso. Mas por que Tiago usa essa expressão de leão, sendo que isso nos confunde, porque nós cremos no leão da tribo de Judá e ele usa como leão? Vocês já assistiram Animal Planet, Discovery Channel? Vocês já viram como é a caça dos leões? O grupo de leões, eles começam a circundar uma manada do animal ao qual ele quer abater. E eles começam a rugir muito alto. E isso prejudica o senso da dinâmica do rebanho. Até o momento que, assustados, eles começam a correr descoordenados. E nesse momento, um ou alguns animais da manada começam a ficar sozinhos. E o que os leões fazem? Eles olham para aquele ponto mais fraco, que está fora da unidade, e eles abatem. Você fora da unidade é uma presa fácil para Satanás. Por isso eu digo, aquele que não caiu e está fora da unidade vai cair. E o Senhor se revela de uma forma tão maravilhosa que nós usamos um texto para exemplificar a respeito de unidade. Quando nós dizemos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Só que nós lemos só esse versículo. Só que existe uma perícope, ou um pedaço inteiro que nós temos que entender esse pedaço. Abre aí. Mateus, capítulo 18. Mateus 18, 20 diz exatamente isso. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus, Jesus. Nós estamos reunidos entre muito mais do que 2 ou 3 e o Senhor está no nosso meio. Mas vamos ler a perícope? Abre no verso 15. Mateus 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, eu coloco nas redes sociais, falo tudo que ele falou de mim, eu exponho na igreja e faço isso, isso e aquilo. É isso que está escrito na Bíblia? Diz o quê? Vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Uau! Se o seu irmão peca contra você, você vai e fala em particular com ele. Levanta a mão quem já teve algum irmão que pecou contra você.
E o senso de justiça do Caio é muito parecido com o senso de justiça de Deus. Só que a resposta da justiça que o Caio faz é totalmente diferente da resposta que Deus dá em relação à justiça. Qual é a atitude aqui? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Só que na continuação tem assim, mas, se não ouvir, porque se alguém peca contra você é 50%, ele ouvir ou não ouvir. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Nesse caso, eu posso pôr na rede social, Caio, já? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. Opa, então peraí, então eu estou vendo um padrão. Eu vou sozinho, se ele me ouviu, eu ganhei o meu irmão. Se ele não ouvir, eu volto com uma ou mais 2 pessoas. Porque testemunha. Vamos tratar, vamos resolver a situação. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Agora eu posso pôr nas redes sociais. Não, falou igreja. Eu não posso colocar no grupo de WhatsApp da igreja? Galera, vocês não sabem o que o fulano de tal fez comigo. Infelizmente não. Aqui, quando se diz respeito à igreja, é a autoridade e governo da igreja. Só que existe algo que, infelizmente, nós, como igreja, preocupados na unidade, nós não fazemos. Mas isso é totalmente bíblico. E existe um método que Jesus está nos ensinando. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Sabe o que significa considerá-lo como gentil e publicano? Ele não é considerado mais como nosso irmão. Quando eu leio isso, é Sagrada Escritura, é sã doutrina, mas o meu coração sangra de alguém chegar nessa condição. E Jesus continua no verso 18. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor mostra aqui para nós a revelação de estar em 2 ou 3, ele estar presente no processo de disciplina da igreja, na preocupação da unidade do corpo de Cristo. Provérbios capítulo 6 diz que o Senhor detesta 6 coisas, e a 7ª é que haja desunião entre os irmãos. O Senhor odeia 6, e tem a 7ª que ele mais detesta, é que haja falatório, haja aquele que promove desunião dentro do corpo de Cristo. Pergunta, você conhece alguém que já fez isso? Aqui não acontece isso, glória a Deus por isso, aleluia. Na família Desescope também não, né? Porque eu sei que aí no chat tem gente que é da casa. Lá também não. Tem porque onde há crente, há gentil. Não tem jeito. Aonde há discípulo, caminha junto multidão. Isso faz parte do ministério de Jesus. Porque para discípulos, Jesus fala por meio de parábolas, para que eles entendam, e a multidão não. Então,
aos ministros da casa, falem por meio de parábolas, para que os irmãos, os discípulos da casa entendam. Aí você vai entender quem é da casa e quem não é. Brincadeira, tá? Isso aí foi Jesus. Foi só algo poético para a gente entender. Ponto 3. Oração. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Uma igreja ou o corpo de Cristo que vive em unidade, ora uns pelos outros. Jesus tinha quantos discípulos mais próximos? 12. Só que a Bíblia fala que ele sempre tinha 2 ou 3. E até nós cantamos uma musiquinha, né? Pedro, João e Tiago no barquinho. Então, Pedro, João e Tiago sempre andavam com Jesus. Eram os 2 ou 3 de Jesus. Só que desses 2 ou 3 havia um que conhecia as batidas do coração do mestre. Pergunta: você tem 2 ou 3? Você tem aquele que conhece o seu coração? Não? Então talvez você precise rever o que é ser igreja para você. Na quinta-feira, durante a live, eu disse que corpo de Cristo, igreja, irmãos, chama para dentro de casa. Tudo em comum. Atos é o evangelho da igreja. Capítulo 4 fala que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Tudo em comum. Chave do meu carro não é meu. Para a igreja, para a família de Zascope, é nosso. Minha casa não é minha, é nosso. Quando eu saio para viajar, se for necessário deixar a chave da minha casa para que alguém faça a reunião da igreja caseira, a minha casa está aberta. Porque a minha casa não é minha, é nossa casa. O prédio da igreja é nossa casa. É o nosso lugar onde nós nos reunimos. Ali não tem nada, é tudo em comum. Quando um passa necessidade, todos nós passamos, porque aquilo fere a nossa comunhão. Quando alguém está doente, todos nós estamos doentes, porque o nosso corpo está ferido. E quando alguém está em pecado, todos nós estamos em pecado, porque nós somos uma unidade, uma só pessoa em Cristo. Falar de unidade não é legal. Porque nós fomos criados em ambientes, principalmente nessa era ao qual nós estamos vivendo, ou nessa última estação que nós estamos vivendo, aonde ser relevante é melhor do que ser anônimo. Pega o seu celular agora e abre o seu aplicativo de fotos. Quantas fotos tem feita pela câmera da frente no seu celular? Quantas câmeras você rola no rolo de foto? Quantas câmeras tem de você assim, ó? Desse jeito, assim, ó. Ou fazendo selfie. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje vale muito mais eu aparecer do que o nós.
aparecer. Ou melhor, já que você está com o seu celular na mão, abre no aplicativo da sua conta bancária. A pergunta é, e olha no seu extrato, quanto de dinheiro você gastou com eu e quanto de dinheiro você gastou com nós? Porque a Bíblia fala que aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Eu consigo medir a minha intencionalidade com a igreja, a comunidade ao qual faço parte, de acordo com o dinheiro que sai da minha conta ou do meu bolso. Senhor, eu que preciso de um carro. Vou orar para Deus me dar um carro. E você usa a desculpa que no começo é para abençoar a igreja. E coloca um baita do adesivo atrás. Foi Deus que deu. Mentira, foi você que comprou. Você trabalhou e você comprou. Que se foi Deus que tivesse dado, você teria feito exatamente aquilo que está no verso... Vamos lá. Atos 4, verso 32. Vou correr que o relógio para um pregador é complicado. Ele começa a mudar e ele me assusta. Atos 4, 32 diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Presta atenção, na comunhão, no ter tudo em comum, você testemunha quem Cristo é. Não no meu carro de 100 mil reais, mas no ônibus que eu posso comprar com 100 mil reais para pôr na porta da igreja e levar quem está lá e quem está aqui e o irmão que não pode vir. Isso é utopia? Ah, Caio, isso é utopia hoje em dia, vai. Hoje em dia não dá, porque antigamente era uma coisa, beleza, vamos continuar. Atos 5. É velha aliança ou nova aliança? A pergunta, o que acontece em Atos 5? O Espírito Santo mata um casal. Já pensou se o Espírito Santo resolve começar a matar todo mundo na igreja agora? Não, cara, isso é impossível. É era da graça. Só que veja, Atos 5, verso 1. Entretanto, guarde essa palavra. Entretanto, significa que tem um pensamento anterior a esse entretanto. É entre uma coisa e outra. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. A mulher sabia. É pior ainda, porque quando o homem faz só escondido, ainda salva a mulher, não, mas ela sabia. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua criatura? O campo é seu, o dinheiro era seu. Para que você vai mentir? Fala que eu peguei metade e eu vou dar outra. Mas sabe por que aconteceu isso? Lembra da palavra entretanto? Capítulo 4 de Atos, verso 36. Então José,
a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira viu Barnabé fazer aquilo e disse: eu não posso ficar atrás, eu tenho que fazer a mesma coisa, mas eu vou dar um tombo nos apóstolos. Vou dar uma mentirinha básica assim, e eu vou ficar com metade e vou dizer que é tudo. Pelo menos eu fiz aqui, ó. Fiz igualzinho eles. Sabe o que acontece hoje, principalmente nas nossas igrejas? São pessoas que estão copiando aquilo que Jesus fala no tanque de Jacó. É chegado o dia que vem, que já chegou, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade significa que há uma forma de adorar em espírito e em mentira, ou em carne e em mentira. Quando você não está na reunião, ou quando você simula o ser espiritual, você prejudica o corpo. E você pode morrer no culto. Só que hoje não mais uma morte física. Você morre cada vez mais espiritualmente. E quando você morre, você mata alguém que está do lado. Porque talvez aquela pessoa está olhando para você, toda desconjurada ou desconjurado, se entregando ao Senhor de corpo para fora, mas o seu espírito não está nem um pouco conectado. Eu estou olhando para o cara do lado e eu tenho que ser mais espiritual que ele. Hoje, nós somos a geração que mais lê a Bíblia. Glória a Deus por isso. Tem um amém disso? Amém. É a geração que tem mais informação. A geração dos jovens e dos adolescentes que mais tem procurado ler a Bíblia. Mas por quê, Caio? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Por quê? Por que você lê a Bíblia? Para que você possa discutir com um ateu e dizer yes. Ou quando tocar a campainha da sua casa, uma testemunha de Jeová, e você querer pregar para ele? Ou você lê a Bíblia porque aquilo é o seu alimento, é aquilo que vai moldar a sua vida, porque é a verdade suprema sobre todas as coisas. E Romanos capítulo 12 diz que eu sou transformado pela renovação da minha mente. A minha mente sendo renovada, exposta pela palavra de Deus, eu sou transformado. Porque aquilo que eu penso, eu faço. Você não faz nada daquilo que você não pensa. Ou me diga que a primeira vez quando você entrou dentro de uma igreja, você estava passando e falou: nossa, eu entrei na igreja. Você foi atraído pelo Senhor. E Ele não falou no seu coração. Ele falou na sua mente. Ele falou no seu psique, na sua razão. Por mais que o seu emocional estivesse abalado. Quando você se converte ao Senhor, você não se converte de coração. Se converte de entendimento. Para depois descer para o coração. Quarto ponto, sinais e maravilhas. Quando nós lemos Atos 2:43, diz que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Sem temor não tem milagre. Temor não é ter medo, mas é se colocar diante do Senhor e dizer: Ele é o Senhor supremo sobre céus e terra.
Não é ter medo de quem ele é, mas é temê-lo porque eu sei quem ele é. Você sabe quem Deus é? Você sabe quem Deus é? Nossa, cara, você está batendo em nós. Não, eu estou falando de unidade. É o mesmo Espírito. Perseverar. Todos perseveram. O texto cruzado para isso é Hebreus 2, verso 4. Deus também confirmou a mensagem deles por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Aquilo que nós pregamos só faz sentido por meio de sinais e maravilhas, e o único que tem autorização do próprio Cristo para fazer isso é a igreja. Unidade. Quem já viu perna crescer? Por quê? Vocês não viram. Sabe por quê? Porque talvez vocês ainda não tiveram esse encontro de temor. Quem já viu alguém, um endemoniado, ser curado e liberto na hora? A igreja precisa voltar a fluir nos dons espirituais. A igreja precisa, porque no princípio a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a água, sobre as águas, e Deus disse: ou haja luz e houve luz. Sabe o que significa? É quando o Espírito bate com poder sobre a palavra, manifesta poder. Quando Jesus atravessa de uma parte do Mar da Galileia para outra, ele sai na região de Gadara. E a Bíblia diz que sai um maluco peladinho correndo no meio dos túmulos. O endemoniado o gadareno. Sabe o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. Ele reconhece a autoridade do Senhor, olhando quem Jesus é. Quem é a igreja de Jesus aqui? Você é representante de Jesus sobre a face da terra. Quantos endemoniados correram até você e ajoelharam e falaram assim: não é chegado o tempo ainda? Ou simplesmente você fala: sai, e ele responde: não saio. Aí você sai: não saio. Quem é você? Quem te mandou? Aí você começa a pegar um papel e entrevista ele. A gente brinca lá em Bragança: entrevista com o diabo ou entrevista com o vampiro. Você não precisa de nada. Se ele reconhecer quem você é, ele tem que sair automaticamente porque ele vê autoridade sobre a sua vida. Não a sua, mas de Cristo. Gálatas 2, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Você vive a sua vida? Não mais. Hoje eu vivo a vida de Cristo. E sabe como é viver a vida de Cristo? Cruz. Cruz. Você tem uma cruz? Não olha para o lado. Não é a pessoa que está do teu lado a sua cruz. Por favor. Esposas, o seu marido não é a sua cruz e vice-versa. Por mais que às vezes nós pensamos quando lemos esse texto: amor, eu te amo. Mas a cruz ao qual o Senhor nos promete para todos aqueles que são discípulos é amá-lo. Porque Jesus diz: bem-aventurado quando vocês forem perseguidos e odiados. Eles te odeiam não por causa de você, porque você não é bonito ou feio, é por mim. Ou seja, você é perseguido? Levanta a mão. Quem é perseguido aqui ou uma perseguição clara ou velada?
Não é por causa dos seus olhos, tá? É por causa de Jesus, esse Jesus que habita dentro de você. Então, todas as vezes que você falar tristinho, eu não sou querido dentro do ambiente, alegre-se. Alegre-se. Paulo preso, sujo, imundo, dizendo, alegrem-se mais uma vez, eu digo, alegrem-se. Como vai se alegrar, Paulo? Você está preso. Paulo mesmo que diz, a minha hora é chegada. A minha hora é chegada. Mas tem uma coisa que eu não sei se eu quero ir ou se eu fico. Se eu quero ir por causa de Cristo, mas eu quero ficar por causa de vocês, porque o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Quem de vocês seria capaz de morrer por Cristo? Levanta a mão. Quem seria capaz de morrer por Cristo? Levanta a mão. Vou fazer uma pergunta mais triste. Quem de vocês seria capaz de entregar o seu filho por amor a Cristo? Aí pegou, né? Nossa, cara. Aí você pegou no doído. Mas nós lemos um texto hoje aqui. Foi lido um texto aqui, um texto clássico, que até quem não é crente sabe desse texto, que é João 3,16. Se Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho... Uai, eu não sou discípulo de Jesus? Eu não tenho que ser cópia dele? Para mim, então, para mim, para o meu filho e para a galera do Jesuscópia, é pior ainda, porque a gente carrega um nome, de cópia de Jesus. Só que há uma promessa para aqueles que amam o Senhor e creem no seu retorno, creem na sua vinda, que é a ressurreição do último dia. João capítulo 11, Jesus fala assim, filhinho, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morto viverás. E o último ponto, que esse é o mais difícil e o mais legal, compartilhando bens. Ê! Texto cruzado, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o propôsito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Falar com um crente para meter a mão no bolso, ele endemonia na hora. Cara, eu oro. Nossa, eu tenho 4 minutos, Jesus. Eu oro pro dia que não seja mais necessário palavras de oferta nas igrejas. Que a gente só vai colocar o gasofilácio, o sacofilácio, seja lá o que for de filácio lá atrás. A pessoa vai entrar na igreja e pum! Porque ela entendeu, porque para tudo isso há necessidade de contribuição, porque há funcionário, há porta aberta, há luz, há som, há manutenção, há equipamentos por causa da pregação do evangelho por meio de internet. Você só pode ser igreja em unidade se você entende a sua responsabilidade financeira com a casa. Se nós olharmos para a Bíblia, eles faziam tudo com alegria. Sabe o carro velho que está parado na porta? Que é o seu e o meu também? Não é mais seu, é da igreja. E eu posso testemunhar que eu já vi irmãos sendo tocados pelo Espírito Santo e dizendo, o Espírito Santo me tocou, pega o meu carro. Ele é seu. Não, irmão, vai logo, senão eu me arrependo. Mas pelo menos deixa eu te dar uma carona. Não, esse carro não me pertence mais. Agora ele é seu. Ou melhor, ele deixa de ser meu e ele passa a ser nosso. O sou nós, que é o tema da conferência, não é sobre o ser
mas é o estar inserido dentro do corpo. Olha para a pessoa do teu lado, eu não faço isso, tá? Eu não costumo fazer isso. Olha para a pessoa do teu lado. Não fala nada, é só para olhar. Você viu o rosto dela? Olha para o outro lado agora. Você viu o rosto da outra pessoa? Pergunta, você consegue ver o rosto de todo mundo aqui se você subir aqui ou se você andar no meio do salão? Pergunta, e o seu? Você consegue ver agora? Você não foi feito para olhar para você. Você foi feito para olhar para o outro. Então a sua necessidade, ela só é sanada quando você olha para a necessidade do outro. E ponto. Há um segredo espiritual. Sabe o boleto que você tem que pagar na segunda-feira? Todo mundo tem? É nosso. Então, tem o seu e tem o do irmão. É nosso. Nós temos tudo em comum. A marca do corpo de Cristo como igreja é ter tudo em comum. E para encerrar, corpo de Cristo. Imagina a minha pessoa como corpo de Cristo. Cabeça, Cristo. Membros, pernas, pés. Qual é o osso? O meu pé, qual é o osso mais próximo? Do meu tornozelo. O osso da minha mão está perto? Não queira andar com ossos que não fazem parte do seu sistema. Dá ruim. Não queira andar com pessoas porque simplesmente você acha que ela é legal. Não. Ande com quem está perto de você. Deus colocou uma pessoa perto de você é para que você possa cuidá-la e ser cuidado. Mas não, eu quero ser cuidado pelo pastor. Não. Nós temos um chamado de cuidadores uns dos outros. Sabe por quê? Porque eu estou segurando o microfone. A minha cabeça está dando um comando para minha boca. Abre a boca. E para minha mão, fecha a mão. Aí a minha boca fala para a mão, não, você tem que abrir. Não, se eu abrir, o que acontece com o microfone? Ele cai. Aí a mão fala, não, você tem que fechar. Se eu fechar a boca, o que acontece? Nada, eu não falo. São ações diferentes. Sabe isso que significa? Cada um faz parte de um sistema. E você tem que andar com alguém que faz parte do seu sistema. Lá em Bragança, eu vou testemunhar para vocês algo que nós estamos vivendo. No domingo, não é a reunião da igreja que acontece na família de Zuscope. É a reunião das igrejas. Por quê? Porque nós somos uma família que nos reunimos em casas. Nós somos uma igreja que é a igreja caseira, mas que se reúne de domingo. O domingo para nós é um método de evangelismo, onde pessoas vão até o nosso prédio, porque você provavelmente conhece bem a nuca do seu irmão. Você está olhando sempre, toda vez para a nuca dele. Mas quando você está dentro de uma casa, é onde nós nos olhamos uns aos outros e aonde começa-se a toda a história de compartilhar a sã doutrina, oração, partir do pão e comunhão. Você consegue ter comunhão com todo mundo aqui no domingo? Por isso chama para sua casa. Abre a sua casa. Faz uma reunião da igreja na sua casa. Chama a maior quantidade de crianças possível para dentro da sua casa. E dá para cada uma canetinha. Sabe isso que significa? Se a sua parede for
totalmente rabiscada e você não grilar, significa que você está amando a igreja mais do que sua estrutura. Isso que nós temos aqui não é igreja. Isso que nós temos aqui não é igreja. Isso que nós temos aqui não é igreja. A igreja se reúne aqui. Nós somos a igreja. No dia que esse prédio não puder mais reunir a igreja, sai daqui e vai para outro lugar. A igreja fecha? Não. Ela se reúne em outro lugar. Se possível, nas casas. Para encerrar, tem um texto que eu gosto muito, se eu não me engano, tem em Atos 12. Pedro, o mais rock and roll dos discípulos de Jesus, ele estava preso porque estava pregando o evangelho. E milagrosamente ele é solto por um anjo. Mas o que estava acontecendo no exato momento que Pedro foi solto? A igreja estava reunida em uma casa orando. Pergunta: se um dia você for preso por causa da pregação do evangelho e você for solto, você vai para onde? Para sua casa. Então a igreja estava onde? Na casa de Pedro, reunida orando por ele. Imagina a cena. Ele bate na porta, a menina abre. Cara, eu estava orando por ele agora, gente. E ele está aqui. Ela fecha. E a festa dentro da igreja. Sabe o que significa? Que quando nós nos unimos em oração, nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, temos comunhão uns com os outros e nós partimos o pão, o Senhor se manifesta a poder e milagres e maravilhas e sinais, e o Senhor vai acrescentando os salvos à medida da nossa trajetória. Glória a Deus. Levanta no seu lugar. Enquanto eu ministrava, eu tenho um amigo muito legal, ele chama Espírito Santo. Ele fica aqui assim, ó, falando na minha orelha. Só que às vezes ele fala coisas, ele revela coisas que é meio pesada. E existe um texto que eu vou deixar de lição de casa para vocês. Vocês vão procurar onde é. O texto diz assim: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo derramado na cabeça escorre na barba de Arão, e desce para o corpo. Em Êxodo 19 e Êxodo 20, o Senhor, ele tem um desejo, e esse desejo ainda é ardente no coração dele. Ele quer uma nação de sacerdotes e não mais com sacerdotes. Ele deseja uma nação para ele onde todos são sacerdotes, ministram ao povo e a ele. Só que o óleo que é derramado na cabeça e escorre na barba de Arão, é a representação do sacerdócio da igreja, e ela escorre para o corpo. Ou seja, o óleo só desce dos céus quando a igreja está unida. E o Senhor me diz, por meio do seu Santo Espírito, que há desunião entre irmãos aqui essa noite. Porque o processo de Mateus 18 não foi feito da forma correta. Palavras foram ditas e elas não foram bem colocadas, e isso ficou ferido o coração. Eu não vou expor ninguém. Não quero que você se manifeste, eu não quero que você levante a mão. Mas o Senhor está dizendo que no dia que você abrir mão da sua razão e liberar perdão, a sua casa vai ser inundada com a presença dele. Quando você abrir mão de ter razão, o Senhor vai trazer cura física e cura espiritual. Isso é uma palavra que é para fluir entre nós. Então eu queria que você,
Desce a mão para a pessoa que está do seu lado. Feche os corredores. Eu quero que você, nesse momento, não ore por você, não ore pelas suas necessidades, você não ore pelos seus desejos, pelos seus anseios, mas ore pela pessoa que está do teu lado. Ore para que o Senhor se revele para ela de forma sobrenatural, como talvez ela nunca viu, ou como talvez você nunca viu o Senhor. Porque nós temos o egoísmo de querer ver o Senhor na nossa vida e não deixá-lo que ele se mostre na vida das outras pessoas. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Espírito Santo, nós ansiamos pelo dia exatamente onde a sua igreja estava reunida e foi ouvido como um som de muitas águas, de um vento impetuoso. Espírito Santo, vem, faz mais uma vez. Que a sua igreja aprenda a clamar pela sua presença, Espírito Santo. Revela a sua face, Jesus, para nós. Nós queremos ver aquilo que Davi viu. Nós queremos ver aquilo que Moisés viu, que Abraão viu. Nós queremos ver exatamente aquele que Moisés almoçou. Pai, nós te pedimos exatamente aquilo que Davi tem pedido. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Nós queremos buscar, Senhor, te conhecer cada vez mais. Mas se revela pelo meio do corpo. Aonde há doença no corpo, que o próprio corpo cure. Semelhantemente, Senhor, eu te peço que o Senhor toque nas pessoas que estão assistindo a transmissão agora. Espírito Santo, usa a tecnologia que foi você, o próprio Deus, que deu a criatividade para que os homens tivessem. Entra na transmissão, toca nas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Pai, exatamente como João Batista, nós queremos ser a voz daquele que clama no deserto, porque nós estamos vendo os campos brancos totalmente prontos para ser recolhidos, Pai, mas levanta os trabalhadores. Nós nunca vimos o Senhor pedir para nós que orássemos por salvação, mas que orasse por trabalhadores. Nessa hora, levanta trabalhadores, Senhor. Espírito Santo, cai sobre essa casa agora. Toca nas pessoas, Senhor, de uma forma como elas nunca foram tocadas. Manifesta o poder do corpo de Cristo mais uma vez. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.